Olá, bom dia! Começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou Ana Clara Leal. E eu sou Giovana Matheus. Na edição de hoje você vai ver... Eleições 2024, segundo turno acontecerá neste domingo, dia 27. Dia 24 de outubro é o Dia Mundial da Informação para o Desenvolvimento. Hoje, dia 24 de outubro, é celebrado o Dia Nacional do Desenvolvimento da Informação. Essa data nos faz lembrar o quão importante é o acesso ao conhecimento, principalmente nessa época eleitoral. Morte do cantor Liam Payne coloca em alta o assunto de dependência química. A dependência química atinge uma parcela significativa da população brasileira. Estimativas indicam que cerca de 6% dos brasileiros fazem uso de substâncias ilícitas. Em breve, você acompanha o depoimento de um dependente químico e a análise do psicólogo Dr. Altieres Edemar Frei sobre os desafios enfrentados por essas pessoas. Ciclone extratropical chega ao Paraná nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais você confere na edição de hoje do Tela 1. A edição do Tela 1 de hoje começa falando sobre o segundo turno das eleições municipais, que acontecerá neste domingo, dia 27 de outubro. Com propostas distintas, os curitibanos vão poder decidir quem comandará a capital pelos próximos 4 anos: Eduardo Pimentel, do PSD, ou Cristina Grêmio, do PMB. Vamos agora com a repórter Alanis Lavínia. Bom dia, Alanis. Oi, Alanis, tudo bem? Bom dia, Giovana. Bom dia, Ana. Como que vocês estão? Vamos começar falando hoje sobre o eleitorado do estado do Paraná. Com quase 1.400 só em Curitiba o eleitorado, né? E vamos lembrar que o segundo turno vai acontecer neste domingo, dia 27. A pesquisa eleitoral já foi feita pela Gazeta do Povo até agora. Até agora, a pesquisa está assim: Eduardo Pimentel, com 45,6%, Cristina Grêmio, com 43,5%, branco, nulo ou nenhum, 6,9%, e não sabem ou não quiseram responder foi de 4%. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos. 10 instituições registraram 11 pesquisas que estão para sair até o domingo. Então vamos ver se vai ter muita diferença nessa pesquisa, de um portal de notícia para o outro. A pesquisa também apurou a rejeição dos candidatos. Da Cristina, que é 32,2%, Eduardo 31,2%, ou seja, estão muito próximos, e não sabem ou não quiseram opinar 36,6%. A soma dos votos brancos no turno passado, né, no primeiro turno, foi de 9%, ou seja, 900 mil pessoas por aí. 90 mil pessoas, desculpa, errei, 90 mil pessoas. E, bom, como vocês viram nas nossas redes sociais, a gente cobriu o primeiro turno, né, das eleições que teve aqui na UP, na Rede Teia e também na Rádio Teia. Vale lembrar que o segundo turno a gente não vai cobrir, mas qualquer coisa que venha acontecer a gente postará nas redes sociais. Então, Ana, Giovana, fico com vocês aí do estúdio, viu? Obrigada e bom dia, gente! Obrigada, Alanis! Hoje celebramos o Dia Mundial da Informação para o Desenvolvimento. Essa data reforça a importância do uso responsável da informação, especialmente em períodos eleitorais, quando o avanço da tecnologia facilita a disseminação de conteúdos incorretos ou inseguros. Hoje, dia 24 de outubro, é celebrado o Dia Nacional do Desenvolvimento da Informação. Essa data nos faz lembrar o quão importante é o acesso ao conhecimento, principalmente nessa época eleitoral. Bom, hoje com a internet, disseminação de informações é geral, não só da eleição. Então, você divulga, publica, área tendencial, faz propaganda, conversa. Hoje, o teu celular, ele é completo. Televisão, telefone, mensagem, e-mail, tudo através do celular. E isso reflete também nas eleições. Como a gente não tem ainda uma legislação que controle isso, é normal que o lado direito também apareça. Isso vai ser feito em bolsa. A informação hoje em dia está chegando de forma muito fácil. Hoje em dia a gente tem vários meios de comunicação onde a gente pode se informar. Mas a gente também tem que saber filtrar, né, e ver em sites de confiança se essa informação realmente ela é procedente, ou ver se tem jornais impressos transmitindo a mesma informação. Eu costumo ver em noticiários se a mesma informação está sendo teletransmitida e jornais impressos. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente investigar através do e-júri,
a lista dos nossos candidatos, né? Lá vai estar todos os processos que eles respondem, lá vai estar todos os projetos que foi aprovado na Câmara. Então é muito bom para a gente se informar e estar na palma da nossa mão. A internet tem revolucionado o acesso à informação, mas junto com isso houve um aumento de notícias falsas. O professor universitário Dilermando explicou melhor pra gente como isso afeta a democracia, principalmente nesse período eleitoral. Pensando como essa divulgação ou disseminação de fake news pode afetar o processo eleitoral, né, e acentuar principalmente a polarização política e a estabilidade democrática, primeiro ponto, informações falsas não são democráticas, porque elas não auxiliam no processo eleitoral na democracia, muito pelo contrário, elas prejudicam o processo democrático. Segundo ponto, como que elas acentuam a polarização política? Especialmente porque a disseminação de uma informação falsa ela pode afetar o processo político, ampliar essa polarização de modo que os grupos que se identificam com a plataforma A ou B acabam se concentrando nessas plataformas A ou B e utilizando essas informações para tentar angariar mais votos. E isso vai acentuar mais a polarização, mas não só acentua a polarização, mas ela também prejudica a própria democracia. Por quê? A democracia ela pressupõe um processo eleitoral limpo, justo, com igualdade neste processo, que todos os candidatos têm uma isonomia de tratamento. E à medida que as fake news elas vão se espalhando, a justiça eleitoral acaba atuando muitas vezes nesse sentido, e o papel da justiça eleitoral acaba sendo questionado muitas vezes por esses candidatos e por seus eleitores. Isso só acentua a polarização política e prejudica o processo eleitoral de forma geral também. Esse, de fato, é um assunto muito interessante a ser abordado e a Secretaria de Segurança do Estado esteve presente no primeiro turno das eleições e estará presente no segundo turno também, que não acontece só aqui, né, Gi? Pois é, o segundo turno também vai acontecer em Londrina e Ponta Grossa, e é importante lembrar que essa segurança não é apenas no meio físico, nos locais de votação, mas também online. Com a morte do cantor britânico Liam Payne, a discussão sobre a dependência química voltou a ser destaque entre os principais assuntos. Ele começou a consumir álcool e maconha por influência do círculo social aos 15 anos, mas foi aos 18 que experimentou cocaína pela primeira vez. Hoje está com 52 anos e é um dos 600 mil brasileiros em situação de dependência química. Antes do começo eu usava por depressão, eu usava para esquecer muita coisa. Uma vez eu me internei, só que eu parei meu carro na frente de uma clínica e entrei para entender o que era essa porra na minha vida. A dependência química ocorre quando o indivíduo sente-se física e mentalmente incapaz de resistir à vontade de consumir uma substância. Isso pode acontecer tanto com álcool, medicamentos considerados tarja preta, quanto com drogas mais pesadas. Essa euforia que a droga dá, no momento de juventude, no começo, que é muito estranho, assim, o que se torna essa dependência e que se torna um buraco mesmo. Eu durmo, eu como, trabalho, desenvolvo meus projetos, pinto a minha arte, toco meu violão, toco meu piano, estou feliz comigo mesmo. Se isso daí é ruim, ok. Prefiro assim. Mas o que leva o indivíduo a chegar ao nível de dependência química? O psicólogo especialista explica que muitas vezes o uso se inicia de maneira recreativa ou experimental e então pode evoluir para algo mais nocivo. Entretanto, esse processo não deve ser generalizado. O que nós temos é um arranjo complexo, talvez um triângulo, dê para a gente pensar assim. Então, sujeito de um lado, substância do outro e no vértice desse triângulo, o contexto. A pessoa tem uma situação emocional, um trauma, uma marca, uma violência. Bom, esse é um contexto. Altieres ainda explica que na clínica eles utilizam diferentes tipos de intervenção, como estratégias de redução de danos, promoção de saúde. Há estudos que vão numa linha de pré-contemplação. Às vezes a pessoa sente que aquilo está causando um problema, mas tem dificuldade de admitir para si mesma. Pessoas que não querem parar, não conseguem parar, mas ainda assim a gente precisa cuidar. Infelizmente, além de já terem de lidar com o convívio com o vício, os dependentes químicos ainda precisam enfrentar a invisibilização,
a exclusão social e o preconceito. Outro perigo é você praticamente criar uma espécie de sub-raça, uma subespécie que é essa do dependente químico, como se nós estivéssemos falando de pessoas diferentes. E ainda que as pessoas tenham problemas, prejuízos na vida familiar, no trabalho, né, que essa questão possa ser tratada como mais uma das questões de foro íntimo. Por que esse uso precisa ficar evidente, esgarçado, exposto? Né? O que se ganha com os estigmas? É muito importante que essa discussão esteja em alta e é muito bom poder ouvir a opinião de um especialista que reforça essa questão de que nós não podemos ver as pessoas que estão em situação de dependência química como diferentes ou como excluídas da sociedade. E agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. O tempo em Curitiba anda meio instável nos últimos dias. Vamos conferir como está em alguns pontos de Curitiba? Para o final de semana, a repórter Mariana Godoy traz as novidades com a previsão do tempo. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Bom dia, Ana. Bom dia, Gi. Bom dia para você que está nos acompanhando. Bom, vamos conferir como está em algumas cidades aqui do Paraná e também na capital paranaense. Bom, a gente começa com Curitiba, que hoje, na quinta-feira, a máxima vai ser de 28 graus, a mínima é de 19. Na sexta, de 28 também, com uma mínima de 19. No sábado e no domingo, a temperatura cai um pouquinho. No sábado, a gente vai ter 27 de máxima e no domingo, 20, com mínima de 13 no domingo. Em Londrina, a semana vai ser totalmente chuvosa e bem fria em alguns períodos do dia. Na quinta-feira, a gente vai ter 31 graus, mas não tem muita oscilação térmica, então a gente vai ter um período de semana bem estável, porém com chuvas. Vai ter 31 graus na sexta-feira, no sábado 29 e no domingo com 30, com uma mínima de 18. Em Cascavel, hoje, quinta-feira, está chovendo, mas a partir de sexta-feira já vai estar um pouco melhor, com sol, com máximas de 28 graus, no sábado 27 e no domingo com 28. Em Pato Branco, vai ter 28 graus hoje, quinta-feira, sexta-feira 26, sábado continua com sensação térmica de 26 e no domingo com 27. Já Maringá vai ter uma semana toda chuvosa também, com 32 graus hoje, na sexta-feira com 30, sábado 29 e domingo 30. Já no nosso litoral, a gente vai conferir um pouquinho como vai estar no nosso litoral paranaense. Na quinta-feira, 29, sexta-feira também 29, sábado e domingo também vai ter uma baixa na sensação térmica, com 26 e 22 de máxima. Antonina, na quinta-feira, com 34, sexta-feira 35, sábado com 30 e domingo 23. E para fechar, Matinhos vai estar com 31 graus hoje, na sexta-feira com 30, sábado e domingo também vai ter uma baixa térmica, com 28 e 23 no domingo. E a gente vai explicar um pouquinho por que vai ter essa baixa térmica no nosso estado, por causa de um ciclone extratropical. Esse ciclone vai entrar na nossa capital por causa de uma sensação térmica muito fria que está vindo do Uruguai para cá. E vai atingir o estado ainda na tarde dessa quinta-feira. O alerta é do CIMEPAR e os ventos são de 60 a 70 km por hora, junto com uma chuva com raios, além de 72 horas de tempo severo para toda a região sul. Mas afinal, o que é um ciclone extratropical? É quando uma massa de ar quente se separa de uma massa de ar fria, causando uma diminuição de pressão atmosférica. Essas duas massas se juntam e se separam ao mesmo tempo, se deslocando e se transformando em um ciclone. A orientação do CIMEPAR é para ficar em casa e evitar ficar exposto do lado de fora durante os ventos fortes. E para finalizar a previsão do tempo, a gente vai conferir aqui na tela a participação de alguns telespectadores mostrando como está o clima em suas cidades. A gente tem o Lorival lá em Londrina mostrando pra gente que estava um tempo meio nublado, bem chuvoso. A gente tem a Júlia Neuma em Pato Branco mostrando que estava um dia bem ensolarado, uma manhã bem ensolarada. A Ana Luísa Torres em Cascavel finalizando, mostrando pra gente que lá também estava muito ensolarado. E é isso, gente. Essas são as temperaturas para nossa semana do estado durante a semana. Muito obrigada, Mari. Obrigada, Mari. E acho muito importante a gente ter tido esse destaque sobre o que é o ciclone extratropical, porque às vezes a gente vê na previsão e até se assusta, né, Ana, por causa do nome. É algo que parece muito perigoso, então é bom ter a opinião dos especialistas também. Então, se você puder evitar, sair de casa na hora que o ciclone estiver acontecendo, é o recomendado. E agora, no próximo bloco, traremos o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher. De repente, para nós mulheres, é uma necessidade
que seja reafirmado a nossa competência, enquanto para os homens não é questionado. Conheça também a história de Débora Distler, mulher que sobreviveu 2 vezes ao câncer de mama. O Outubro Rosa reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. No Paraná, mais de 3.000 mulheres estão em tratamento, segundo a Secretaria de Saúde. Débora, uma das sobreviventes da doença, enfrentou o câncer 2 vezes e venceu. Saiba mais daqui a alguns minutos. A agenda cultural das próximas semanas. Semana Nacional do Livro, diretamente da Biblioteca Pública. Voltamos após o intervalo. Fique com a gente. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. Estamos de volta com Tela 1 e vamos falar um pouco de mercado de trabalho? No dia 25 de novembro de 1999, a ONU instituiu o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, mas infelizmente muitas continuam reféns. E no mercado de trabalho não é diferente. O dia 25 de outubro foi instituído pela ONU como o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, uma data para reflexão contra a desigualdade e discriminação de gênero que ainda persistem em nossa realidade. Infelizmente, isso não é uma questão em diversas áreas da nossa sociedade e no mercado de trabalho não é diferente. Desde diferenças salariais até limitações de oportunidades de crescimento, as mulheres continuam enfrentando obstáculos no desenvolvimento de suas carreiras. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE em 2022, homens que exercem as mesmas funções que mulheres recebem, em média, 22% a mais. Embora o Brasil tenha melhorado sua posição no ranking de igualdade de gênero, ainda permanece como um dos países mais desiguais da América Latina, conforme apontado pelo Fórum Econômico Internacional em 2023. Kelly Zonta é supervisora de vendas de uma empresa de equipamentos para a construção. Há mais de 20 anos trabalhando no mesmo local, ela contou as dificuldades que teve no início da carreira por ser mulher, enfrentando desconfiança em relação à sua capacidade e até assédio de clientes. Clientes eu tinha dificuldade, eu lembro assim de estar no balcão, era eu e mais 2 vendedores, e eles pularem a minha mesa e irem comprar com os meninos achando que eu não tinha o mesmo conhecimento que eles.
O assédio era inevitável, né, de clientes. Eu lembro de clientes que escreviam o telefone no papelzinho e deixavam na minha mesa quando saíam, entregavam o cartão, mas aí colocavam um telefone diferente atrás do cartão. Kelly também relata que ao longo dos anos, a empresa passou a valorizar a presença feminina, promovendo uma reformulação significativa em que as mulheres passaram a receber salários equivalentes aos dos homens. Em 2013, entrou uma diretora de RH, ela tinha uma visão diferente e realmente ela apoiou a liderança das mulheres. Ela conseguiu promover mulheres dentro da empresa que já ocupavam carga de liderança, mas não tinham nome na carteira. Ela conseguiu equivaler os salários, porque o meu salário era supervisora, mas eu ganhava menos do que os supervisores que tinham a mesma função que a minha, ou até funções inferiores à minha. Jaqueline Dias, especialista em segurança pública e a primeira mulher a assumir o cargo de diretora-geral de segurança pública em Araucária, destaca que, infelizmente, as mulheres ainda precisam constantemente provar que são merecedoras de posições de liderança. É sim, sempre questionado as habilidades da mulher por ter chego a ocupar esse espaço. Então, assim, em entrevistas ou em relatórios, você sempre tem que estar mostrando a sua competência. Eu sou graduada em segurança pública, eu sou pós-graduada em segurança pública. De repente, para nós mulheres, é uma necessidade que seja reafirmado a nossa competência, enquanto para os homens não é questionado. Comentando também algumas soluções para combater com a desigualdade de gênero e a exploração da mulher. Tem que acontecer de cima para baixo, vindo como leis estaduais, federais, chegando até os municípios, que por sua vez vão tratar disso nos seus bairros, com as pessoas dentro das secretarias, né? E trazendo assim informação, trazendo assim a prevenção e a punição dentro dos órgãos onde esses crimes acontecem. O que se espera para o futuro é que as próximas gerações não repitam o erro histórico de diminuir a capacidade de uma pessoa com base em seu gênero ou raça. Precisamos avançar para uma sociedade mais justa, onde a desigualdade e a exploração contra a mulher não existam mais. E essa discussão é muito importante, é muito bom a gente ver histórias de mulheres inspiradoras e mesmo que os tempos mudem, os anos passem, essa transição é muito gradual de como a sociedade vê a mulher no mercado de trabalho. De fato, e ainda mais quando tem alguns casos em que elas pedem a licença maternidade e muitas vezes não são compreendidas por causa disso, mas é bom ver que com o passar dos anos isso vem melhorando, igual ela comentou ali, as mulheres estão se ajudando no mercado de trabalho, e isso é muito bom. E agora, continuando falando sobre mulheres, o Outubro Rosa é a campanha de conscientização do câncer de mama. De acordo com dados mais recentes da Secretaria de Saúde, mais de 3.000 mulheres entraram em acompanhamento para o tratamento do câncer no Paraná. Débora é uma das sobreviventes do câncer de mama, doença que continua sendo a principal causa de mortes de mulheres no Paraná, segundo a Secretaria de Saúde. Ela obteve o primeiro diagnóstico em 2006, pouco tempo após o nascimento da segunda filha, que foi quem identificou o nódulo por acidente. Então, eu amamentava a minha bebê e ela brincava. A todo momento que ela estava amamentando, ela mexia como se fosse uma bolinha. E eu fiquei incomodada com aquilo, fui ao médico e ele achou num primeiro momento que era só uma glândula que tivesse entupidinha por causa da amamentação. Aí ele foi pesquisando e fazendo alguns exames e nesses exames detectou que era um tumor. E agressivo pelo fato dele estar crescendo muito rápido num pequeno período de exames que a gente fez. Fui em busca da cirurgia, corri atrás dos exames, isso foi uma fase difícil porque foi entre Natal e Ano Novo, eu não queria deixar triste os meus familiares, então eu escondi essa notícia até o começo do ano. A reemissão foi um choque para a advogada e sua família, que haviam perdido um ente querido recentemente. Entretanto, ela não hesitou em realizar o tratamento pela segunda vez. E depois da radioterapia, estou aí, em acompanhamento médico, fazendo meus exames semestralmente. É importante o acompanhamento, é importante não desistir. Manter os exames em dia é uma das principais dicas para a prevenção do câncer de mama, mas ter uma rede de apoio é essencial.
Eu digo sempre que é um dia de cada vez, a gente tem que batalhar um dia de cada vez para poder ser vitorioso no final. É muito bom poder ver uma história de superação do câncer de mama, né, Ana? De fato, ainda mais eu que tenho tantos familiares próximos que passaram por isso e conseguiram vencer, então é sempre muito emocionante. E agora nós vamos conferir as atrações culturais que vão movimentar o Paraná nos próximos dias. Tem muita coisa boa vindo por aí, e quem traz todos esses detalhes dessa programação é a nossa repórter Alana de Abreu, que já está de olho nas principais novidades para você aproveitar. Bom dia, Alana, bem-vinda! Bom dia, Alana, tudo bem? Tudo bem, olá, muito bom dia a todos que acompanham. Hoje eu trago uma agenda cultural recheada de eventos para quem quer aproveitar ao máximo os próximos dias aqui no estado. Começamos com uma mistura de teatro e tecnologia. Após a participação no Festival de Curitiba, a peça Pilar de Fogo retorna agora em uma temporada dedicada ao Halloween. Prepare-se para projeções holográficas que dão um toque sobrenatural à história. O espetáculo acontece nos dias 25 e 26 de outubro, às 8 da noite, no auditório Glaucio Flores de Sabrito. E para quem prefere uma programação mais voltada para a família, a terceira Expo Fazenda na Fazenda Rio Grande está imperdível. Gastronomia, exposições e muita cultura, além dos grandes nomes do sertanejo. O evento vai até dia 27 de outubro no Centro Multi-Eventos. E atenção você que gosta de esportes, a famosa Praça do Gaúcho está com cara nova. Após uma revitalização completa com destaque para a pista de skate, ela já está aberta ao público. Vale a pena conferir. Já os fãs de música, a pedida é o show do britânico Jamie XX, que traz seu espetáculo In Waves para a nossa Ópera de Arame, no dia 25 às 9 da noite. Agora, para a família, ainda dá tempo de garantir ingressos para as últimas apresentações do Mirage Circus, inspirado nos grandes shows de Las Vegas e apresentado pelos Marcos Frota. O circo está disponível e está se despedindo de Curitiba no dia 31, agora desse mês. E que tal encerrar com um sabor único? O segundo Festival da Ostra do Cabaraquara, em Guaratuba, continua até o dia 27. São 7 restaurantes da região preparando pratos especiais para quem ama frutos do mar. Uma alternativa para quem deseja curtir o litoral nesse final de semana. Aqui temos uma imagem até do prato conhecido, a nossa ostra. E vocês, meninas, já estão preparando o passeio cultural dos próximos dias, do final de semana? Eu fiquei super interessada na peça, eu acho que é muito legal. Pois é, acho que eu também. Se bem que o circo também acho que eu vou aproveitar para ir antes dele ir embora, né? Sim, é verdade, tem que aproveitar. Porque dá para levar as crianças, sim, né? Exatamente. Eu que tenho 2 sobrinhas, então vai ser uma agenda divertida de se fazer. Uma agenda divertida. Muito então, obrigada, Alana. Muito obrigada a vocês. Bom jornal. Viu só quanta coisa boa acontecendo por aqui? Não falta opções para aproveitar a semana e o fim de semana também. Agora é só escolher a sua programação favorita, assim como nós escolhemos, e curtir. E agora que a gente está falando de cultura, vamos falar sobre a Semana Nacional do Livro, que está movimentando a Biblioteca Pública do Paraná com uma programação especial para leitores de todas as idades. A nossa repórter, Ana Luísa, está ao vivo por lá e traz todos esses detalhes desse evento que promove o incentivo à leitura e à cultura. Bom dia, Ana. Como está o clima por aí? Bom dia, Ana. Bom dia, meninas. Eu estou aqui na frente da Biblioteca Pública do Paraná, que está promovendo diversas oficinas nessa Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. E nessa quinta-feira, a programação começa às 2 horas da tarde com o Cine Literário. Vai rolar aqui no auditório e o filme que vai ser exibido é A Menina que Roubava Livros. Depois, a próxima programação é às 18 horas, no Coworking, com uma oficina de poesia com o tema A Poesia de Miguel Torga. A atividade vai ser realizada com coordenação da Academia Paranense de Poesia e vai ser supervisionada pela Andréa Mota. E o dia se encerra às 6h30 com a apresentação da peça O Mistério da Pedra Roubada. E essas são apenas algumas das diversas oficinas que estão rolando aqui. A semana vai até o dia 29 de outubro. E se quiser saber mais informações, é só acessar o site da biblioteca, www.bpp.pr.gov.br. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Ana. Tudo... Então, Gi, você sabia que, em média, os brasileiros leem só 5 livros por ano? Nossa, eu já acho até muito, porque aqui no Brasil a gente tem uma taxa de analfabetismo muito alta, que corresponde a cerca de 11 milhões de brasileiros.
Eu leio, acho que no máximo uns 10 livros se eu tiver muito tempo livre. Olha, acho que o máximo que eu bati em um ano foi uns 15 livros. Mas então, em comparação a isso, 5 livros, vamos ler mais, galera. Isso mesmo, incentivo à leitura é muito importante, principalmente nas escolas, mas também em casa. Sim, sem contar que saber ler te ajuda tanto com o seu lado pessoal quanto no seu lado profissional. No próximo bloco, as atualizações esportivas da semana. A segunda fase do vestibular da UFPR está se aproximando. Mais uma edição do Encontro de Brechós com mais de 50 expositores acontece nesse fim de semana. O consumo consciente, além de ser bom para o meio ambiente, também é bom para o bolso do consumidor. E esse movimento vem ganhando cada vez mais visibilidade. Nosso especial do Dia dos Professores abordará a importância da profissão e das inovações de educadores. Voltamos já! Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. Estamos de volta, mas antes de irmos para as próximas notícias, vamos checar como está o tempo lá fora em Curitiba? Nesse momento fazem 26 graus e são 11h24. Chegou a hora de falarmos de esportes. Para os próximos dias, prometem fortes emoções com a rodada do Brasileirão e as disputas acirradas da Fórmula 1. E para quem gosta de ficar por dentro dos números, a Isabela Sofia traz, além dos destaques, a tabela atualizada das rodadas. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Isabela. Bom dia, Ana. Bom dia, Gi. Então, vamos falar um pouquinho de esportes, né? Teve rodada ontem, o Coxa jogou em Belém contra o Paysandu e perdeu por 2-1 para o time paraense. O Coritiba começou ganhando a partida, mas levou a virada aos 45 minutos do segundo tempo, caindo para a 9ª colocação na tabela. O time ainda luta por uma vaga na Série A em 2025. O próximo jogo do Verdão é em casa contra o CRB, segunda-feira, às 6 horas da tarde. E agora, falando mais do Atlético, o time paranaense perdeu para o Fluminense de 1-0 na noite da última terça-feira no Maracanã. Já são 3 meses sem uma vitória do Furacão no Campeonato Brasileiro e o time está na luta contra o rebaixamento. Vamos ver como ficou a tabela da Série A, então, né, após o jogo. O Atlético permanece em 18º lugar com 31 pontos e precisa voltar a vencer se quiser escapar da Série B. O time volta a campo sábado contra o Cruzeiro na Liga Arena. Então vamos ver como ficou um pouquinho da tabela, né, após esse jogo.
O Atlético aqui, como eu já disse, está em 18º lugar. Se ganhar sábado, né, sai da zona de rebaixamento, mesmo dependendo ali de Corinthians, Vitória, tá meio embolado ali essa questão, mas ainda tem tempo do Furacão escapar, né, da Série B, mas tem que se esforçar para conseguir sair da ZR. Agora, mudando um pouco de assunto, a Fórmula 1 ficará na grade da Band em 2025, após rumores de que a Globo iria voltar a transmitir. Na última segunda-feira, a emissora paulista emitiu uma nota afirmando que não houve distrato com os detentores dos direitos comerciais da categoria, assim mantendo as transmissões de todas as corridas no ano que vem. Vale lembrar que faltam apenas 3 dias para a corrida no México. A última aconteceu nos Estados Unidos, colocando em primeiro lugar Charles Leclerc, logo atrás dele Carlos Sainz, em terceiro lugar Max Verstappen. Agora, para você que é fã de tênis, está rolando a Copa Internacional de Tênis 2024, o ATP Challenger 100 de Curitiba. A edição acontece entre os dias 20 a 27 de outubro no Graciosa Country Club. Os ingressos são gratuitos e garantem o acesso a todas as quadras. Muito obrigada, Isabela, Isa, pelas atualizações. E muito legal saber que está tendo essa Copa Internacional no domingo. Diferente, né? Para quem é fã assim, desses esportes, quase nunca tem que aproveitar as oportunidades. Sem contar que o tênis também é um esporte muito interessante que muitas vezes a gente não vê passando assim na TV e nem coisa do tipo. E eu acho muito interessante. Exatamente, ter a oportunidade de ir pessoalmente lá, né? Bem interessante para quem gosta. Pois é, e é pertinho daqui então, né? Sim. Vale a pena. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Isa. Bom dia. A segunda fase do vestibular da UFPR se aproxima e os candidatos aguardam ansiosos pelos resultados. Vamos agora com a Alana de Abreu, que tem mais informações sobre o processo e a queda de abstenção neste ano. A segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná 2025 acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro. Aqueles candidatos convocados realizarão a prova de produção e compreensão de texto no primeiro dia. Já no segundo dia, aqueles candidatos que possuem uma prova específica realizarão então a etapa correspondente. O gabarito da prova realizada nesse último domingo foi divulgado nesta segunda-feira, mas a relação com os candidatos aprovados será apenas divulgada no dia 5 de novembro. E aqueles que forem escolhidos realizarão a prova na sede da sua cidade do curso escolhido. Além disso, este ano o vestibular registrou um recorde em comparação aos anos anteriores das presenças. Dos 36,969 mil inscritos, apenas 13,3% tiveram uma abstenção, comparado significativamente com o ano passado, que teve uma taxa de 17,74%. E é muito interessante que quase todas as escolas têm também o famoso aulão, né? Porque a gente sabe que esse é um período de muita ansiedade, nós passamos por isso, quase todos os jovens passam, então é muito importante ter esse momento de revisão com os professores. Sim, revisão com os professores eles estão sempre enfatizando ali que eles estão ali para ajudar. É muito bom quando os professores proporcionam esses aulões também. Eu participei de muitos quando eu fui fazer o meu vestibular da UFPR. E desejo uma boa sorte a todos os alunos que cursaram aí e na segunda fase também. Boa sorte para a segunda fase, pessoal. Você que está nos assistindo, gosta de se vestir bem gastando pouco? Nesse final de semana vai acontecer um encontro de brechós com mais de 50 expositores. Não é de hoje que o consumo em brechós vem aumentando. Segundo estudos do Sebrae, entre 2010 a 2015, houve um aumento de 210% nas compras de peças de segunda mão. O consumo consciente, além de ser bom para o meio ambiente, também é bom para o bolso do consumidor, e esse movimento vem ganhando cada vez mais visibilidade. Curitiba recebe nesse sábado, dia 26 de outubro, mais uma edição do Street Style. O encontro de brechós com mais de 50 expositores acontece das 10 da manhã às 18 horas na rua Alferes Poli 821. A entrada é gratuita. E tem muitos brechós aqui em Curitiba e isso é muito bom, porque eu particularmente gosto muito. E você, Ana? Eu também gosto muito de brechó, já achei tanta roupa bonita, né? Tem muitos achadinhos com preço muito bom, então não se esqueçam, dia 26 tem mais uma edição do Street Style. Caminhando para o final dessa edição, trazemos uma reportagem especial em homenagem ao Dia dos Professores. Além dos desafios da educação, muitos profissionais estão encontrando no empreendedorismo uma nova forma de atuação, ampliando suas contribuições para o aprendizado. Vamos conferir agora. Sem professor, o que a gente vai fazer, né? É o professor que ensina, coloca a gente na faculdade. A gente aprende muita coisa, né? Sem o professor, a gente não é nada. Sem o professor não tem engenheiro, não tem advogado, não tem ninguém. Sem professor, a gente não estaria na posição em que cada um se encontra, né? A questão da educação em si, né? Eles foram, tipo assim, as pessoas mais, acho que
que marcaram, tipo, a nossa trajetória na escola, sabe? Eles foram muito importantes pra gente, tipo, não só como professor, mas como amigos, assim, da gente, sabe? Eles ensinaram muito além da matéria escolar pra gente. Eu tenho eles pra sempre no meu coração. Além de ensinar, os professores são guias que ajudam a construir o futuro de cada aluno. Segundo o censo escolar, mais de 2 milhões de profissionais estão atuando na educação básica. Então, desde pequena, eu tinha vontade de ser professora. Então, eu brincava com as minhas bonecas, né? Espalhava livros pela sala, brincando que era professora. Então, era uma vontade desde pequena em ser professora. Então, quando cheguei à fase adulta, eu optei por fazer matemática. Eu falo muito para os meus alunos, quando a gente inicia uma aula, a prof. Rafa sabe mais daquele conteúdo, mas quando a gente terminar, todos precisam sair sabendo igual. Então, o meu objetivo é que eu passe tudo o que eu sei sobre aquilo. Eu não preciso guardar, eu não preciso ser melhor do que os alunos. Então, ser professora, para mim, é você passar o conhecimento que você tem e não guardá-lo. Para muitos, ser professor não é só uma profissão, é uma missão. No entanto, essa missão muitas vezes exige mais do que dedicação em sala de aula. O custo de vida, os desafios econômicos e até a necessidade de inovação fazem com que muitos educadores encontrem no empreendedorismo uma nova forma de continuar seu legado. Se pensarmos nos educadores que, além de transformar as vidas nas salas de aulas, também precisam se reinventar nas suas profissões para continuar transformando vidas. Para apoiar esses professores, Fábio e Rafaela fundaram a escola Então Faz, em Curitiba, que oferece capacitação voltada a ampliar as oportunidades de trabalho. Os cursos vão desde preparação para concursos públicos até criação de conteúdo digital e estratégias para tornar as aulas mais dinâmicas. A gente percebeu que acolher os professores para a produção de material didático podia ser interessante para a gente. Então a gente criou uma espécie de consultoria e de assessoria para as grandes editoras. E a gente acabou se transformando também numa editora mais focada em fazer trabalhos mais direcionados, como esses de empreendedorismo, programação, robótica, nesse sentido, mas também de prestar consultoria para professores. Então hoje a gente tem programas para mentoria de professores, de profissionais de educação, a gente tem o podcast, como você mesmo colocou, a gente tem os estúdios que trabalham com produção de conteúdo educacional, né, de uma forma geral. Então um professor pode vir aqui gravar o seu próprio conteúdo, a gente pode construir essa plataforma para ele. Isso tudo veio de uma ideia de ser empreendedor, na verdade. E eu acho que eu tenho como um grande motivador entender que a educação, ou as educações, porque não se trata de uma única educação, formam cidadãos e fazem com que a gente possa ter um mundo melhor. O dia do professor ainda é um resgate para nós de que nós temos um valor para a sociedade, né? Nós temos um valor para o futuro das crianças, dos adolescentes. O fruto da educação é uma sociedade equilibrada, é uma sociedade compreensiva, é uma sociedade tolerante no momento em que precisa ser, é uma sociedade que sabe o momento em que tem que lutar, mas também sabe o momento em que precisa parar para ouvir. O que eu penso sobre o dia do professor é que é dia de pensar. Essa é a tarefa do professor, estimular a pensar. E eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Refletir. É uma homenagem muito bonita e, inclusive, nós duas somos filhos de educadores. Pois é, o meu pai, assim como a moça do vídeo, é professor de matemática, então, enquanto eu estava assistindo ali, fiquei emocionada. Eu também, só a gente sabe, né, como que é importante essa valorização. Meu pai é professor de natação desde que ele tinha seus 22, 23 anos, hoje aí tá com 40 e poucos e ainda tá no rumo da educação. A mesma coisa com meu pai, ele já é professor de matemática há acho que uns 20 anos, e então acompanho sempre essa trajetória de perto e foi, de fato, me senti um pouco como a menina que se emocionou falando dos professores, porque eu também tinha muita amizade com os meus professores. É bem isso, então é muito importante a gente reconhecer essa importância mesmo. E essas foram as principais notícias que trouxemos para você nesta manhã. E assim encerramos a edição de hoje no Tela 1. Agradecemos pela sua companhia e desejamos uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.